Nós temos dito que o partido é herdeiro e continuador da história da luta dos trabalhadores portugueses, portanto, aliás, acabou por ter até consagração estatutária, mas a fundação do nosso partido não é uma mera continuidade. Isto é, constituiu um salto gigantesco na criação da luta dos trabalhadores e, sobretudo, no processo da sua luta emancipatória. Isto é, com a criação do Partido da Classe Operária, que é disso que se trata, trata-se da criação do Partido Político da Classe Operária, inaugurou-se uma nova época no nosso movimento operário, que se caracteriza pela intervenção da classe operária como força social autónoma. O que é que isto quer dizer? Até à fundação do partido, os trabalhadores portugueses sempre lutaram, e às vezes lutaram com muita intensidade, e lutaram no plano económico, no plano social e mesmo no plano político, no caso da República, é evidente. Mas lutavam, não, digamos, com uma direção própria, mas podemos dizer, inseridos, muitas vezes, para servir objetivos que até lhe eram estranhos. Portanto, foi com a criação do nosso partido, com a criação do PCP, que se criaram as condições para que os trabalhadores começassem a intervir na luta de classes, como um movimento próprio, com objetivos próprios, com reivindicações próprios e na luta para defender os seus interesses próprios. E isto é uma condição essencial para que haja uma emancipação social. Portanto, é neste aspecto que reside o grande significado da criação do nosso partido. Portanto, com a criação do nosso partido, a classe operária entrou numa nova fase do seu desenvolvimento. Marx havia, na base da análise da experiência histórica da luta de classe e da luta revolucionária da classe operária, e em particular com a experiência da Comuna de Paris, havia concluído que para a emancipação económica do trabalho, isto é, para a libertação dos trabalhadores da exploração, era necessário que a classe operária se elevasse à condição de classe dominante no plano político. Esta é uma grande, talvez uma das mais importantes conclusões que o Marx trouxe e permitiu o avanço do movimento revolucionário. Mas desta conclusão derivaram três outras grandes questões e com uma importância extraordinária para o desenvolvimento da luta dos trabalhadores. A primeira era a obrigatoriedade dos operários intervir no terreno da luta política, que é a forma superior da luta de classes, e que, na altura, era rejeitado para a grande massa dos trabalhadores e das organizações operárias e também de setores intelectuais progressistas. A segunda é que não bastava intervir no terreno da luta política, isso aliás acontecia no caso da República, não só que era uma luta política, claro, mas os trabalhadores interviram realmente para servir os interesses dos de cima, portanto não bastava intervir na luta política, era necessário que a classe operária interviesse, digamos, como uma força social própria, em defesa dos seus interesses de classes próprios, o que só era possível se a classe operária dispusesse do seu próprio partido, oposto a todos os outros partidos. Portanto, a terceira questão que se punha era a necessidade de se passar à criação dos partidos políticos operários em cada país, partidos que tornassem a luta económica e a luta política indissociáveis, isso hoje até é mais fácil de entender, que transformasse a luta espontânea de descontentamento, de repúdio pela exploração numa luta consciente, né? E, portanto, um instrumento que fosse instrumento da emancipação política e ideológica da classe operária. Portanto, e foi esta grande decisão, e houve uma decisão em 1872, no Congresso Internacional, da Primeira Internacional, que foi a decisão de se criarem partidos operários em todos os partidos, em todos os países do mundo. E uma tarefa, não foi concluído neste Congresso, era uma ideia que já vinha praticamente desde o manifesto, mas que, como disse, havia certos setores, e sobretudo anarquistas, mas não só, que tinham um grande repúdio pela intervenção política. A intervenção política, pois, direi alguma coisa, era uma coisa da burguesia, havia um grande repúdio e um grande sentimento contra a atividade
política, houve esta decisão de se passar à criação de partidos operários em todos os países. O que foi facilitado, visto que este Congresso da Internacional, em 1872, expulsou da Internacional os anarquistas, que eram o grande obstáculo a que este problema fosse parado. E, portanto, o que é curioso é que o nosso país, sendo um país atrasado do ponto de vista do desenvolvimento capitalista, e, portanto, uma classe operária ainda muito pouco numerosa e pouco organizada e sobretudo, em muito pequenas unidades, foi dos primeiros países, né, a criar um partido operário. Portanto, o Partido Socialista, não este partido, obviamente, foi criado em 1875, começou-se a criar logo a seguir ao Congresso da Internacional, portanto fomos o primeiro país da Europa, dos primeiros países a ter um partido operário. Mas claro, não bastam os nomes, né? E, portanto, esse partido refletia a estrutura social que tínhamos, na altura, um desconhecimento completo do marxismo. Basta dizer que a principal documento programático do marxismo, do movimento revolucionário à altura, que era o Manifesto, só foi conhecido em Portugal em 1873, ou seja, 25 anos depois de ter sido editado. Isto mostra logo a ruptura que havia e o desconhecimento que havia do marxismo. E, portanto, o socialismo tinha chegado a Portugal não pela via do marxismo, não pela via, digamos, do movimento operário, mas normalmente por intelectuais pequeno-burgueses que até viveram no estrangeiro, e, portanto, isso marcou muito o desenvolvimento deste partido operário. Acontece ainda que a nossa ligação à Internacional foi feita não por marxistas, mas por anarquistas que tinham estado espanhóis e que tinham, quando foi da Comuna, fugiram e das perseguições aos comunistas dessa altura, fugiram para aqui, criaram a ligação, digamos, à Internacional, eram anarquistas, tiveram logo o cuidado de criar uma organização anarquista e outra ligada à Internacional, e, portanto, este Partido Socialista, o primeiro partido operário que tivemos, era um partido, digamos, que curiosamente apoiou os marxistas contra os anarquistas, que é uma coisa interessantíssima, visto que os que aqui haviam eram quase todos anarquistas, mas apoiaram a corrente marxista contra os anarquistas, né? Mas era um partido, tanto marxista, digamos assim, mas sem marxistas. E era um partido também operário, sem operários, visto que o Partido Socialista nunca se chegou a enraizar no movimento operário, teve muita pouca expressão na classe operária, que tivesse tido alguma influência no movimento sindical. E, portanto, neste desenvolvimento, o que vem ganhar força é o domínio ideológico do movimento operário e orgânico. Acabou por não ser a corrente nem marxista, nem socialista, reformista, mas acabou por ser os anarquistas, que se tornaram a força determinante do ponto de vista ideológico e do ponto de vista orgânico, e até se afirmaram contra, precisamente, o Partido Socialista e o Partido Republicano. E, portanto, este domínio dos anarquistas, que perdurou bastante anos, podemos dizer praticamente perdurou até aos anos 20 do século XX, tem méritos e, obviamente, deméritos. E os méritos, primeiros, é que, ao contrário dos socialistas, os anarquistas impulsionaram de forma extraordinária a luta dos trabalhadores e as organizações dos trabalhadores. Portanto, criaram sindicatos, e tinham uma grande disponibilidade de luta e, portanto, desenvolveram muitas lutas dos trabalhadores. Portanto, impulsionaram as lutas e situaram-nas no campo da luta de classes, porque eles, digamos, eram contra a exploração, eram contra o capital, eram contra os exploradores. Impulsionaram, como já disse, a criação de organizações operárias e desenvolveram, sobretudo, um enormíssimo espírito de solidariedade entre os trabalhadores, e, portanto, o que ajudou a criar uma certa coesão de espírito de classe. Mas, claro, apesar destes méritos, os anarquistas acabaram por se tornar um entrave ao desenvolvimento do movimento operário no sentido revolucionário. E, desde logo, porque os anarquistas sabiam que eram escravados, isso era uma evidência, eram trabalhadores, rejeitavam com grandes energias a exploração
mas não eram capazes, não tinham condições para compreender onde é que residiam as causas da exploração, que aliás é uma coisa que aconteceu muito no movimento operário, portanto, nem as verdadeiras causas da exploração, e consequentemente também não compreendiam a natureza da luta de classes, porque é que havia a luta de classes, e muito menos os caminhos a seguir para a emancipação dos trabalhadores. E porquê? Porque para os anarquistas a fonte de todos os males era o Estado. E porquê? É evidente que isto mostra o caráter, digamos, primitivo da consciência de desenvolvimento político e social. Uma coisa eles sabiam, é que a burguesia e os exploradores utilizavam o Estado para reprimir, quando havia lutas, aí a força policial, os patrões. Portanto, o Estado era o inimigo. E, portanto, toda a luta era para derrubar o Estado. E nisso, a grande diferença dos marxistas, que diziam, não, o Estado é isso, mas nas nossas mãos digamos, é um instrumento que pode ser utilizado contra os nossos inimigos. Mas isso eles não aceitavam. Portanto, toda a luta era contra todos os males. Eles diziam o Estado. Logo, a tarefa fundamental era destruir o Estado. E o Estado teria que ser destruído de um processo imediato, depois, através da luta. Consequentemente, eles rejeitavam a luta política. Qualquer ideia de eleições, de criar partido, portanto, isso para eles era um problema. E porquê? Havia a percepção, aliás, nós hoje até defendíamos isso em certos setores, que a política era uma coisa sórdida. Os burgueses prometiam uma coisa, depois faziam outra, portanto, traficavam com o poder, a corrupção. E, portanto, havia a ideia real de que a política era uma coisa sórdida. E, portanto, se era sórdida, era para a burguesia, não era para o movimento operário. E até era indigno. E há até essas expressões que consideravam indigno de um revolucionário que se ocupasse da política. E, portanto, rejeitavam os partidos operários, mesmo os partidos operários, rejeitavam o Estado, mesmo o Estado operário, para ele era sempre tudo igual. E, portanto, o sindicalismo era a forma suprema da organização. E o sindicato servia para tudo. Servia para administrar a economia, servia para distribuir a riqueza, servia para lutar contra o patronal. O sindicalismo era a única organização como forma de sobreviver. E, portanto, ao rejeitar a intervir na forma da luta de classe, que é a luta política, a que é que isto conduzia? Conduzia a que impediu a classe operária de intervir como força social autónoma, digamos, no principal terreno da decisão, que é da luta contra o trabalho e o capital. Ora bem, portanto, isto por arrastamento, naturalmente, quem tinha estas concepções, né, não tinha também a compreensão da luta emancipadora como processo. Isto é importante, porque nós estamos a falar de 90 anos e não sabemos exatamente quantos tempos temos para fazer. Estamos a falar que somos continuadores da luta. Portanto, a luta de emancipação da exploração e não é uma luta de conjuntura, não é uma luta eleitoral, é uma luta que se trata de mudar a sociedade. E naturalmente, aqueles que beneficiam desta sociedade fazem tudo para manter as posições políticas. Portanto, tendo tudo, as consciências primárias, tendo depois, a não ver a essência, é a política. É o político, é a política. E, portanto, isso é um problema. A gente não pode... Porque há muita gente que apoia politicamente os seus inimigos. Isto não faz. Bastaria... outra vez, numa fábrica, eu fui caminhar muito, fui para uma fábrica, e havia um mestre, né, que depois mais tarde, disse que era um partido, na altura, que fazia política de forma muito primária, porque é primária, isto não explicava a essência das coisas. Mas ele metia os filhos miúdos e só dizia assim: eu não sei nada de política, que era uma coisa que na altura as pessoas diziam muito. Não sou político, não sei nada de político, mas também não sei o que é comunismo, mas se os capitalistas não gostam, é porque não é bom para eles. Se não é bom para eles, é capaz de ser bom para a gente. E não dizia mais nada. Deixava esta interrogação. Lógico, não é? Claro, isto não basta, porque é preciso para explicar porque é que eles não querem e porque é que... Mas era uma forma de... Isto é, a propósito, se cada trabalhador, digamos, pensasse que
Não é possível prometer ao trabalhador e ao mesmo tempo prometer ao Belo Luís de Azevedo, que é uma coisa que se mete com os olhos dele. Não há nenhuma política que possa ser bom para o Belo Luís de Azevedo para quem trabalha. É uma coisa evidente. Mas o que é evidente para nós não é para normal. Isto é a incapacidade de ver que aquela pessoa que está a prometer isto, aquilo, aquilo, outro, etc., né, vai fazer exatamente o espaço direto igual. Ou pior. E porquê? Porque os seus interesses de classe exigem aquela política. A não ser que sejam obrigados a fazer. E se forem obrigados, é pensar como o Soares, de acordo com a reforma agrária, mas a pensar logo a seguir. Ora bem, isto, portanto, o problema da consciencialização das pessoas é decidido. E, portanto, a batalha das ideias é, e hoje, digamos, as classes dominantes dão muito cuidado, muita atenção, né? Matraqueiro, tem meios técnicos colossais para matraquear, iludir, deformar, condicionar a capacidade de desenvolvimento das pessoas. Vejamos os comentadores. Não há um único jornalista que... Nós vamos passar pela televisão, nós vivemos acima das nossas possibilidades, os salários não podem ser tal. Não há ninguém que diga, mas diga lá você quanto é que ganha. Que é uma coisa, digamos, porque a gente sabe que muitas dessas pessoas têm ordenados colossais, brutais. Né? Ora bem, é claro, se um jornalista lhe dissesse assim, não, mas não recebe, diga lá quanto é que ganha, o que é que você come da riqueza nacional, o que é que vai para si? Isso ninguém faz. Né? Mas, portanto, este problema das mentalidades e dos temores e dos domínios espirituais da igreja, etc. Ora bem, as massas precisam de um processo de consciencialização. E se alguém tiver, já houve muitos camaradas e outros partidos que querem resolver este problema, enfim, arranjavam métodos e a linguagem, tudo conversa. Porque é preciso a própria consciência das massas forma-se pela sua própria experiência. Pela sua própria experiência. E a experiência vem pela luta. Pela luta. E, portanto, e é pela luta. Por exemplo, já uma vez vi uma coisa muito interessante, que era assim, os escravos não sabiam que eram escravos. Não sabiam que eram escravos, não sabiam. Mas, primeiro, no dia em que começaram a revoltar-se contra os escravagistas, havia um passo gigantesco em termos de progresso humano.